Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos conhecer o piloto de automobilismo guarulhense, Paulo Campanelli. Ele representou Guarulhos no Campeonato Paulista de Fórmula V, e isso lá em 2019. Agora está disputando o Campeonato Kart for Friends de kart amador, de olho no kart profissional. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Paulo. Olá, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? E aí, Paulo, olha, você começou no mundo do automobilismo com 27 anos. Eu queria saber como é que nasceu essa paixão por velocidade. Legal, eu comecei aos 27 anos mesmo, né, bem tarde, né, para o mundo do automobilismo. Mas essa paixão vem desde berço, né? Desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de carro, gostei muito de automobilismo, de corrida, né? Assistia muito corrida com meu pai, principalmente as corridas com o Senna, né? E o meu pai, ele sempre me influenciou muito nesse sentido, né? De gostar de carro, de cuidar bem de carro. Eu só fui para uma vertente assim um pouquinho mais de gostar demais, né, dessas coisas. Quando eu era pequeno, eu nunca tive, né, essa oportunidade, a gente até não tinha informação para saber como é que a gente entrava nesse mundo, né, que até então, para mim e para minha família, era algo muito inatingível, muito distante, né, da nossa classe social, porque é um esporte caro, né, não é um esporte barato, né, e não é simples, né, porque não é simples como o futebol, que você só precisa de uma bola, basicamente, para praticar, né. No automobilismo você tem uma série de equipamentos que você precisa ter para conseguir iniciar no automobilismo, né. E essa paixão começou, né, de pequeno. Aí na minha adolescência eu tive a primeira oportunidade de ir pro Autódromo de Interlagos, né, ver corrida da Fórmula Truck. Depois, mais um pouco para frente, tive a oportunidade de ver a Fórmula Indy, né, quando houve aqui as edições aqui em São Paulo, né, e isso só foi somando, né, só foi acrescentando mais vontade, mais desejo por entrar nesse esporte, né, aumentando aquele foguinho, aquela paixão. E quando eu terminei minha faculdade, depois que eu comprei meu primeiro carro, né, isso ficou até um pouquinho mais forte, né, que a gente cria aquela liberdade de andar, né, de ter seu carro, de ir para um lado para o outro. E aí eu comecei a pesquisar, né, de ver como é que eu faria para poder andar com o meu carro no autódromo, tudo. E acabei achando um evento que o pessoal chama de Track Day. Esse Track Day é um evento bem diplomático, né, que é aberto ao público, né, basta você pagar a inscrição e você consegue dar voltas no autódromo, né, onde está sendo realizado o evento. Só que na época eu fiquei com muito receio, porque eu não tinha experiência nenhuma, né, então eu com um carrinho popular, fiquei com muito medo eu vou entrar numa pista de corrida com um carro popular, um carro de pouca potência, né? E assim, eu não sabia nem como me portar na pista, o que fazer, nada, né? E aí eu decidi começar a pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Se eu precisava fazer alguma coisa no carro. E aí comecei a ver, falei, poxa, tem um monte de cursos de pilotagem aqui, próximos ali, né, do autódromo. E comecei a pesquisar sobre esses cursos, só que a minha situação financeira não permitia, né, fazer esses cursos por conta do custo, né. Agora, me explica uma coisa. Você falou que você fez faculdade, né? É, Você tem formação em ciências da computação. Essa é sua outra paixão? essa é a minha outra paixão. É essa paixão que banca a outra paixão. Eu sou Bom, formado em ciência da computação, pratico desde os meus 18 anos de idade, eu estou com 31 agora. Eu sou analista de sistemas, então eu já tenho mais de 10 anos de experiência na área. E, e aí eu fui crescendo, né, no mundo da tecnologia, né, e ultimamente a minha profissão tem permitido me bancar. Começou com um hobby, depois começou a ficar sério. agora conta para mim. Você falou assim que você foi buscar um curso
para poder ter segurança de pilotar num autódromo, né? Isso. Então, fala para mim da sua primeira experiência no autódromo, no automobilismo. Fala um pouquinho que curso que foi esse que te permitiu ter essa segurança. O curso que eu fiz foi o curso da Fórmula V, né? A Fórmula V, para quem não conhece, é uma categoria de base, né, do automobilismo. São carrinhos tipo Fórmula, ele parece um Fórmula 1, só que ele não tem aquele aerofólio dianteiro nem o traseiro, mas ele parece um carrinho de Fórmula 1. E me mandaram que ia ter um evento, né, concurso de pilotagem dessa categoria, e foi no autódromo lá de Piracicaba, né, no ECPA, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, e aí eu me desloquei, né, fiz a inscrição no curso, né, porque o valor era bem próximo ali do que eu conseguia pagar, fiz aquele esforcinho e fui para lá. E aí peguei o carro e fui mais de 100 quilômetros para dentro do interior de São Paulo para poder fazer o curso. E assim, muito... A minha primeira experiência no carro, na primeira vez que eu entrei na pista, a princípio ela é muito desconfortável, porque é completamente diferente um carro de corrida de um carro de rua, do carro que a gente está acostumado. É completamente diferente. Primeiro que não existe conforto, tá? Você fica amarrado no carro, que você não consegue mexer nem seu tronco, né? Calor, você sente muito calor o tempo todo, porque o motor fica nas suas costas, né? E o que separa o motor das suas costas é uma chapa de metálica, o banco que você está sentado e o tanque de combustível, né? E você sente todo o calor do motor nas suas costas, né? Você falou do motor aí, eu só queria aproveitar essa deixa, né? Que tipo de motor vocês usam na Fórmula V, né? É diferente de um motor comum? Explica para mim também o câmbio, é automático, não? É manual? Quais são as diferenças nesse aspecto? Bom, a diferença que a gente tem é de posicionamento do motor, né? A gente está muito acostumado com o motor de carro posicionado à frente do motorista, né? Que é o que a gente chama de motor transversal, né? E no carro do Fórmula V, esse motor ele fica nas costas do piloto, ele fica na traseira, né? Mais ou menos ali como se fosse um motor central, né? De posicionamento no carro, né? Que ele fica entre os eixos do carro. E o motor é o mesmo motor do Volkswagen Fox, né, com uma diferença de uma preparaçãozinha eletrônica, mas pouca, né, mas é o mesmo motor. O câmbio é utilizado atualmente, se eu não me engano, eles estão migrando para o câmbio do Volkswagen Gol, mas antigamente eles usavam, quando eu andei, ainda era o câmbio do Fusca, né, manual, né, é aquele câmbiozinho que você tem que ficar igual do carro de rua mesmo, sabe? Que a gente chama de câmbio H. Ele não é aquela borboletinha atrás do volante, é o câmbio na mão mesmo. Você tem os 3 pedais lá de embreagem, freio e acelerador no carro e tem que fazer os 3 funcionar junto ali e não errar, porque senão fica feio. E qual velocidade ele consegue atingir? O carro, né? Bom, o Fórmula V. o recorde de velocidade é de um outro piloto, né, da Fórmula V, foi há uns anos atrás que ele conseguiu esse recorde em Interlagos. Ele conseguiu isso pegando o vácuo de outro carro e foi 208 km por hora. É rápido, hein? É Muito bem mais do que a rápido. gente está acostumado. É. Fórmula 1, só a pessoa ter ideia, que é uns 300, mais ou menos, chega próximo de 300 km por hora, a Fórmula 1? Dependendo da pista, é próximo dos 350 km por hora. Então, Fórmula V já dá para sentir um gostinho. E conta para mim como é que foi a sua primeira experiência em disputa, né, na Fórmula V, quais foram os seus resultados, por exemplo, no Campeonato Paulista de Fórmula V? Nossa, legal. Bom, tudo começou, né, num evento da Fórmula V, né, numa seletiva deles, lá em Piracicaba mesmo, né, que eu estava indo até que bem, né, fiz uma largada, tem até um vídeo lá no meu YouTube lá, eu fiz uma largada muito boa e pulei de sexto para terceiro, logo na largada, e algumas voltas depois eu acabei tendo que abandonar, porque numa disputa de uma freada, um outro piloto acertou a roda do meu carro e passou por cima do meu carro. Deu para ver o assoalho do carro dele passando por cima.
praticamente um acidente, né? Logo de cara. Foi bem emocionante, né? E aí depois no mês seguinte eles me convidaram para participar da primeira etapa do Campeonato Paulista, na etapa de abertura. Era uma até etapa especial, que era uma etapa de comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, né? E foi uma realização de um sonho, né? Andar em Interlagos pela primeira vez foi assim algo que eu nunca tinha imaginado, assim, que seria possível, né? E porque eu tinha visto isso só em videogame, no máximo visto isso da arquibancada ou pela televisão, né? E ali quando você tá dentro do autódromo, assim, é realizador aquilo, né? E no dia dessa etapa, nos treinos livres, eu estava com um problema no carro, um problema eletrônico no carro, que meu carro não desenvolvia velocidade, ele cortava muita velocidade nas retas, e a gente conseguiu ajustar isso para a corrida no sábado. Aí eu consegui me classificar em sexto, né, e fiz as 2 largadas, né, porque a gente sempre, toda etapa são 2 corridas. Fiz a primeira largada em sexto, aí eu consegui me manter, fiz até algumas disputas ali com o pessoal que era bem mais experiente que eu, né, só que eles acabaram saindo um pouco da minha alça de mira ali, abriram uma distância para mim, né, mas eu consegui me afastar dos outros que estavam atrás de mim e me mantive ali na sexta posição, né, e na corrida seguinte eu fui um pouquinho mais arrojado, né, porque aí a gente tem uma inversão de grid, então eu de sexto larguei em terceiro, e nessa inversão eu consegui me manter ali entre terceiro e quarto, e aí quando chegou na freada da reta oposta, eu tive que espalhar para fora da pista e acabei caindo para o último colocado, mas eu consegui depois recuperar algumas posições e voltei a sexto lugar de novo. E quando eu cruzei a linha de chegada, na hora que eu vi a bandeirada, foi da bandeirada até da volta inteira no Autódromo de Interlagos, entrar no box e me posicionar para pesagem, né? Na pós-corrida, foi a volta inteira gritando, chorando, rindo dentro do capacete, foi um turbilhão ali de emoções ali de uma vez só. Deu pódio, né? Sexto lugar deu pódio. Deu pódio. Beleza. E só confirmando, no final ali do campeonato, você ficou em 11º, né? No Campeonato Paulista? Isso. Eu consegui participar apenas dessa primeira etapa, depois eu tentei participar de outras etapas, eu não consegui do Paulista, né? Eu fui tentar depois a Copa ECPA, né? Que é a disputa lá em Piracicaba, que é mais, o custo é menor, né? Participei de 2 etapas, uma das etapas eu acabei sofrendo um acidente, né? Não foi nada, só deu prejuízo no carro mesmo. E na outra choveu. E aí foi um desafio maior ainda. E a gente vai voltar, a gente vai continuar para saber mais dessa história e da sua história com automobilismo, mais no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí, que a gente volta já já. Eu converso hoje com o piloto de automobilismo guarulhense, Paulo Campanelli. Paulo, você estava falando para mim no finalzinho do primeiro bloco que você não conseguiu participar de algumas corridas do Fórmula V, né, do Campeonato Paulista de 2019. E eu queria saber como que você consegue conciliar, né, a sua carreira de analista de sistemas com a sua carreira de piloto de automobilismo. Isso é bem desafiador, tá? Porque o mundo da tecnologia de informação é um mundo que é bem dinâmico, né? E às vezes a gente é acionado fora de horário, tudo, mas o que eu sempre tento fazer é sempre deixar as coisas bem alinhadas ali, quando tem essas etapas que são, que nem as da Fórmula V, elas decorrem de sexta e sábado, né? E aí geralmente eu uso os dias que eu teria de férias para poder fazer os treinos na sexta, né? E aí eu já falo com o pessoal que sábado eu estarei indisponível, né? Mesmo se cair o mundo, eu vou estar indisponível. Mas geralmente a gente deixa isso tudo bem alinhadinho, com bastante antecedência, né? Eu não costumo trabalhar de final de semana, mas às vezes nesse mundo é necessário, né?
Mas é muita conversa, alinha as coisas, eu sempre tento buscar o calendário no começo do ano para já ter um planejamento do ano do que eu vou fazer, né? E a partir disso eu faço algum alinhamento ali, talvez com um mês de antecedência, né? Com o meu trabalho, que naquela data eu vou estar indisponível. Agora, uma coisa que você falou para mim, você disse que é caro, né, você se manter aí correndo na Fórmula V e tal. Quanto que você precisa investir para poder se sustentar na Fórmula V, por exemplo? Tá. Na Fórmula V, assim, pelo último projeto até que eu fiz, né, a gente tem que montar projeto para tentar fazer captação e tudo, a temporada completa ela fica em torno de 80 a 100 mil reais. Né? Isso porque ela é de menor custo, né, de automobilismo, assim, a Fórmula V é de menor custo. As outras são praticamente ou o mesmo valor, perto do mesmo valor, ou acima. Né? E você conseguiu patrocínio? Nenhum. Foi Então, tudo do meu bolso. Então, na verdade, foi a tua carreira de analista que segurou as pontas aí para você fazer o que você gosta. E agora me explica, no caso, isso tudo aconteceu em 2019 e a gente sabe que 2020 foi um ano completamente atípico em todas as áreas por causa da pandemia de Covid-19. Como que a pandemia afetou a sua vida, né, a sua carreira como piloto de automobilismo? Bom, em 2020 foi um ano assim de muito aprendizado, né? Foi um ano da gente tentar aprender coisa nova e tentar se reinventar, né? O primeiro semestre literalmente parou tudo. Não teve nada, não teve uma atividade de nada, nem treino, absolutamente nada. No segundo semestre a gente já começou a voltar. Né? E aí foi o que a gente, como é um esporte que a gente não tem muito contato, não fica o pessoal ali tudo junto, né? Que nem às vezes futebol você tem várias pessoas ali juntas, né? Ou outros esportes coletivos, né? No kart a gente tem o benefício da gente estar de capacete, né? Então isso evita com que a gente, na hora que vai falar, expelir alguma partícula, alguma coisa né, que vá chegar em outra pessoa, né? Então, o que a gente fez a gente meio que bolou um plano, né, pelo menos no campeonato amador que a gente participa, e a gente fez tudo bem escalonado para as pessoas chegarem, entrarem no kart, correrem e saírem e voltarem para casa sem ter contato com outras pessoas, sem ter o mínimo de contato possível, né? Todo mundo de máscara, todo mundo tem que entrar quando entra no kartódromo tem que fazer, né, teste de temperatura, essas coisas, né? Em eventos oficiais, né, são todos realizados testes de Covid, né? A gente fazia ali um bate-papo ali com as pessoas sempre para ver se tinha alguma coisa de estranho ali, alguma coisa de errado, né, para a pessoa não participar da etapa. Mas aí foi a maneira que a gente conseguiu encontrar, né, de participar pelo menos do campeonato amador, né? Os campeonatos profissionais. Foi em 2020. O amador que você fala é justamente o Kart for Friends. Isso, correto. E como é que foi a disputa do ano passado? A disputa do ano passado foi bem acirrado, assim, a primeira metade do segundo semestre para mim foi bem complicado, né, porque o kart de aluguel, ele é uma loteria, né, então você pode tanto pegar um kart bom quanto um kart ruim e não tem o que se fazer. É simplesmente tentar extrair o melhor ou trocar de equipamento no tempo que você tem disponível para isso. E muitas vezes a gente não tinha esse tempo para fazer isso. Daí a gente tinha que correr com o que tinha. E às vezes era o toque que tirava a gente da pista e a gente caía uma porrada de posição, outras a gente tinha uma disputa mais bacana que ficava ali disputando um pódio, alguma coisa, e eu consegui alguns pódios no final do ano passado, né, que renderam até alguns troféuzinhos que estão numa prateleira aqui em casa, prateleira bem especial ali, né, mas foi basicamente, foi isso, foi um ano de muita luta e de muito aprendizado, né, porque o tempo que a gente ficou parado deu uma enferrujada na gente, né, e isso fez com que a gente precisasse trabalhar bastante a nossa performance ali para voltar do estado que geralmente a gente costuma correr, né. Teve até uma galera que até tentou, né, fazer corridas online, né, em videogame, tudo, que isso ajudou muita gente a se manter em forma. E os esportes são uma boa maneira aí da gente
conseguir se manter afiado, né? Agora, você disputou também duas categorias, né? Foi na principal 90 e na principal 75. Aí, quais foram as suas colocações nessas categorias? E fala para mim também a diferença, né? De uma categoria e de outra. A principal 90 e a 75, elas basicamente são equalizadas pela mesma experiência de pilotos, né? Diferenciando só por peso. Né? O peso ele influencia muito na velocidade, na retomada de aceleração do kart. E eu consegui ficar ali entre os 10 primeiros acho que nas duas categorias, e foi assim foi bem desafiador, porque quando a gente anda com o pessoal mais pesado, as disputas são geralmente um pouquinho mais fortes, né, porque o pessoal é mais faca nos dentes, né, digamos assim, o pessoal é mais acirrado para disputar. A 75, por ser um pouco mais leve, é um pouco mais rápida a prova, né? Então os karts atingiam uma velocidade um pouquinho mais alta ali nos karts de aluguel, mas assim, Até não é uma quanto? diferença tão grande. E nos traçados mais rápidos ali a gente chega perto dos 80 km por hora. Mas a gente tem que lembrar que são 80 km por hora num carro, enfim, né, mais baixo, com menos proteção. Então, a sensação deve ser muito próxima da que você tem ali com os quase 200 km por hora da Fórmula V. No kart rental nem tanto, né? Porque ele é um kartzinho bem lentinho, ele é bem pesado, né? Mas agora nos F4, né? Nos profissionais, a diferença é absurda mesmo. O kart ele é muito mais rápido, ele chega a ser 7 segundos mais rápido por tempo de volta. Isso daí dá uns de 15 a 20 km por hora a mais de velocidade final, né? Que a gente dá nos karts. E tem outros karts também que eu cheguei a andar, né? Karts 2 tempos, que muda a motorização, né? E um kart que chama DD2, que é um kart profissional, que geralmente o pessoal usa muito para treinar. Esse pessoal mais. Pessoal profissionais de corridas aí de alta performance e tudo, eles utilizam esses karts, o DD2, por exemplo, para fazer treinos, porque são karts muito, mas muito fortes. São karts que chegam a 140 km por hora. Esse ano você está disputando também, né, a Kart for Friends. Como é que tá a experiência esse ano? Como é que estão os resultados? Esse ano tá bem complicado, viu? Porque eu já faltei em 2 etapas, né, por conta do trabalho. E as outras etapas foi algumas etapas ali que eu tive problemas, né, durante a corrida, às vezes um toque com alguém e às vezes a gente acaba rodando e ficando para trás e tendo que recuperar o prejuízo, né? Então esse primeiro semestre eu meio que já descartei e estou focando bastante aí em outros projetos, né, principalmente como o kart profissional, né? Mas eu estou seguindo mais para manter a performance, né, manter ali a competitividade afiada. Claro, então você já está de olho no kart profissional para 2022. Fala um pouco para mim como que você já disse que o kart profissional, o carro é muito mais rápido, ele é bem melhor, mais competitivo. O que você espera dentro do kart profissional? Bom, eu tenho dois pontos aí em relação ao kart profissional, né? Então eu estou fazendo bastante treino esse ano para ficar afiado para o ano que vem, para poder fazer, sei lá, talvez uma Copa São Paulo, né? Ou talvez umas 500 milhas da Granja Viana, né? As 500 milhas talvez seja o evento mais tradicional que a gente tem de kart aqui em São Paulo, que são 12 horas de corrida, praticamente. E corre pilotos como Rubens Barrichello, outros pilotos de Stock Car, corre tudo junto lá, né? E a ideia para mim é participar. Se eu conseguir participar das 500 milhas, terminar a corrida, porque corrida de 12 horas não é fácil. Então, só de você terminar uma corrida já assim, para uma primeira vez, já é uma conquista e tanto, né? E na Copa São Paulo, uma Copa KGV, que talvez seja possível eu fazer, a ideia é ter essa primeira experiência mesmo de me posicionar no kartismo profissional, de conseguir algum resultado relevante, ali ficar entre talvez os 10 primeiros, alguma coisa nesse sentido, ou quanto mais perto possível do topo, melhor, né? Mas é bem desafiador. Você precisa de patrocínio nesse caso para poder disputar? Existem equipes fixas?
Patrocínio sempre é bom, né? Porque sempre ajuda a gente em custo, né? Porque o custo de se manter no automobilismo não é fácil, né? Então, a gente consome muita gasolina, muito pneu, né? Inclusive em treinos. E o que vier para ajudar a gente a conseguir bancar esse custo, toda ajuda é bem-vinda, né? Eu participo eu ajudei duas equipes de kart, né, que são pessoas que correm comigo no Kart for Friends, e a gente participou de corridas aí do kartismo profissional, as 500 milhas, a gente fez 2 edições, eu fiquei como cronometrista. O cronometrista, ele tem a função de pegar volta a volta do piloto que está na pista e cronometrar as paradas de box, porque as paradas elas têm tempo mínimo. Então, quanto mais próximo do tempo mínimo você sair, melhor você se sai na pista, né? Porque você perde menos tempo. E só tira uma dúvida para mim, quanto que você precisa investir para participar, por exemplo, do kart? Por exemplo, do kart, eu acredito que seja aí em torno de 10 a 20 mil reais aí de investimento para a gente conseguir fazer algumas etapas legais aí, principalmente da Copa São Paulo ou do Copa KGV. Ainda preciso levantar o valor, porque a parte desse valor, porque eu acho que esse valor não inclui o kart, tá? Porque tem que comprar um kart para participar. E eu não tenho equipamento. Muitos desafios para você, então. A gente deseja aqui, né, conhecendo a tua história, a tua determinação para continuar aí correndo atrás do seu sonho. A gente deseja sucesso para você. E foi super gostoso conversar contigo, Paulo. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, né, e eu gostaria muito aí de agradecer a todos da equipe e desejar tudo de melhor para a nossa cidade, né, e se eu puder fazer com que esse bichinho do automobilismo belisque alguém aqui de Guarulhos também, para começar desde berço aí no automobilismo, eu acho que vai ser legal para a nossa cidade ter mais um automobilista, ter mais um esportista aí no nosso repertório aí. Tá ok, então agradeço novamente e me despeço de você, telespectador internauta, até o próximo ponto de vista.